A atual guerra no leste europeu devasta corações, alma e a herança civilizatória de cada inocente vítima das atrocidades bélicas. As consequências do beligerante não se restringem na região, transfixam a Ucrânia e atingem as condições econômicas e sociais das grandes nações que incansavelmente buscam maneiras de resolver seus problemas sob o pretexto de salvar nações pobres. Um importante artigo de Joseph Klauber ao International Food Policy Research Institute demonstrou a relação dos grãos e alimentos ucranianos com a globalização. Em 22 de julho, a Ucrânia e a Rússia chegaram a um acordo para permitir a retomada das exportações de grãos e outros produtos agrícolas e portos selecionados do Mar Negro da Ucrânia após meses de bloqueio russo. Os produtos agrícolas acondicionados em infraestruturas ucranianas estavam atingindo limites de 100%. Havia regiões que o armazenamento estava saturado, com grãos sendo perdidos e expostos ao clima e animais terrestres. Foi graças ao investimento agrícola do passado que a Ucrânia conseguiu manter toneladas de produtos acondicionados e reduzir o prejuízo da guerra. Havia uma grande incerteza em torno do negócio, pois menos de 24 horas após a assinatura, foguetes russos atingiram instalações portuárias em Odessa, danificando as instalações de carregamento de grãos, que na verdade a mídia não mencionou que as embarcações atingidas continham equipamentos bélicos, uma infração grave cometida pela Ucrânia, que o Ocidente resolveu esconder e culpar a Rússia pelo ataque contra uma embarcação pacífica como um arco-íris. Grande parte da safra de trigo de 2022 e as cerca de 20 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas colhidas em 2021 permaneciam armazenadas, incapazes de embarcar por causa do bloqueio. Seriam os primeiros produtos a partirem. O acordo, intermediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, foi amplamente elogiado. A retomada do comércio com a Ucrânia deve ajudar a aliviar os preços de mercado, consolidando as reduções observadas nas últimas semanas e ajudando a trazê-los de volta aos níveis antes de 2020. De fato, os preços do trigo já haviam caído para o nível pré-invasão em 1º de julho, em valores enforcados pela crise global de saúde, enquanto os preços do milho só voltaram aos níveis pré-guerra em 17 de julho. Ainda assim, os preços de ambos os cereais continuam 50% mais altos do que há 30 meses. Como destacado anteriormente, o acordo serve como pretexto das grandes potências assoladas pela alta do preço dos alimentos como, abre aspas, suporte para aliviar a crescente insegurança alimentar e as preocupações globais com a fome no mundo, fecha aspas. De acordo com as potências, destaque para a França, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, imersas na alta das commodities agrícolas, centenas de milhões de pessoas na região do Oriente Médio e Norte da África e em outros lugares dependem das importações de trigo do Mar Negro, como parte essencial de suas dietas e enfrentam preços altos. Vamos aos dados corretos. As maiores fontes de trigo do continente são a Rússia, a França, Ucrânia, Canadá e Estados Unidos. De acordo com a própria empresa africana de inteligência econômica, Concerto, estima que as importações russas e ucranianas representam 30% de todo o consumo de trigo africano. Entretanto, somando-se as ordens de milhões de dólares de exportação de 2020, advindos da Rússia, França, Canadá e Estados Unidos, representa 84,2% de toda a exportação de trigo para a África, quebrando a narrativa imposta sobre a Ucrânia, a fornecedora à deriva. Há semanas, o canal vem destacando a importância dos principais portos da Ucrânia, como Odessa, Mariupol, Chernomorsk e Yuzhny, e entre outras vias de escoamento. Os portos do Mar Negro estavam efetivamente bloqueados desde meados de fevereiro. Primeiro por exercícios militares russos, depois por minas colocadas pela própria Ucrânia para evitar possíveis desembarques anfíbios russos por fuzileiros e outras operações. Periferias e rios e lagos também seguem minados por equipamentos bélicos, o que evita o avanço de operações ribeirinhas das duas nações.
A Ucrânia envia quase 75% de suas exportações agrícolas através dos portos do Mar Negro. Cerca de metade dessas exportações saem pelos portos de Odessa, Chernomorsk e Yuzhny. Em 2021, a Ucrânia exportou uma média de 4 milhões de toneladas de grãos, como trigo, milho e cevada, por mês, e 430 mil toneladas de óleo de girassol. Os embarques durante o verão, até o final de agosto, e o outono, de setembro a novembro, podem ser particularmente pesados, ultrapassando 6 milhões de toneladas. A malha ferroviária da Ucrânia é interessante, possui uma das malhas mais extensas da Europa, com mais de 20 mil quilômetros de trilhos, dos quais 45% são eletrificados, responsável por movimentar anualmente mais de 80% da carga e 50% do tráfego de passageiros que atravessa o país. Um tema também muito bem detalhado e trabalhado em artigo criado pelo Área Militar em vídeo semanas atrás. Inclusive, traçamos na prática todo o percurso da principal linha férrea que liga Kiev à Polônia, através do Google Earth. Como os portos estavam bloqueados, a saída foi optar pelas rotas alternativas por ferrovia e barcaça para os portos romenos no Mar Negro ou pela Polônia para o Mar Báltico. Tais esforços foram importantes. As exportações atingiram em média 1,5 a 2 milhões de toneladas mensais, cerca de um terço do nível normal para um país que estava em guerra e tinha suas principais infraestruturas paralisadas. Os esforços em vias alternativas foram imprescindíveis para manter a máquina agrícola ucraniana funcionando. É preciso fazer uma observação importante para concluir o vídeo. O escoamento de produtos para portos do Mar Báltico via Polônia ou através de portos romenos do Mar Negro teve um custo adicional de $100 por tonelada, ou mais ao custo dos grãos da Ucrânia. Se o escoamento foi de 1,5 a 2 milhões de toneladas mensalmente da Ucrânia, os gastos passaram a ser algo em torno de $150 milhões para mais. Apesar dos números serem absurdamente altos, está absolutamente muito, mas muito menor em relação ao pacote de bilhões e bilhões de dólares em armamentos de destruição enviados pelos Estados Unidos, que já soma 10,6 bilhões de dólares com o último auxílio de 770 milhões de dólares confirmados pelos Estados Unidos recentemente, em 19 de agosto, o que representa insignificante 1,41% da ajuda americana. Sim, o conflito estratégico na Ucrânia é um erro absurdo por vitimar inocentes. Então, se alguém esbravejar que os americanos, o Ocidente, estão ajudando com bilhões e bilhões de dólares a Ucrânia para destruir a nação russa que atacou injustamente a vizinha, e também estão trabalhando para melhorar a fome no mundo, não acreditem, são passos estratégicos dos Estados Unidos e do Ocidente que se movem com seus próprios interesses e de nações aliadas para minar a economia e a política alheia em troca do monopólio dos mercados energéticos, ameaçado por Rússia, China e OPEP, e alimentar, enquanto milhares de civis perdem suas vidas na guerra e na fome. Se você aprova tudo isso, você está doutrinado pela mídia e oligarcas globalistas do Ocidente. Este foi mais um vídeo que retrata a situação no leste europeu e no Ocidente. Conto com sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal no Twitter e no Instagram, pelo @AreaMilitarOff. Conto com a sua colaboração, se possível, doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.